pessoal, meu nome é Bárbara Silveira, faço parte da equipe da COPECE, cooperativa esta que presta assistência técnica e extensão rural pelo projeto Bahia Produtiva, projeto este que teve iniciativa pela CAR, em parceria com o governo do estado da Bahia e financiado pelo Banco Mundial. Estou aqui com vocês para dar continuidade a nossas videoaulas sobre alimentação com volumóvel para os caprinos. Essa ação é um até à distância pelo projeto Bahia Produtiva. Então vamos lá assistir nossa segunda videoaula. Quando falamos sobre alimentação de caprinos, nós temos aí duas formas de conhecer a alimentação para caprinos. Quanto no uso da pastagem nativas, como o fornecimento de ração. Quando se fala do uso da pastagem nativa, a gente se trata de quê, Bárbara? De um sistema extensivo, onde os animais são soltos a pasto. E quando se fala do uso da pastagem nativa, nós temos aí que temos a caatinga, que é a região semiárida aí. Então, é de grande utilidade para a alimentação de caprinos, na criação de caprinos, porque faz o que? Reduz os custos, Mas a vegetação da caatinga ela tem um grande problema, que é o longo período de estiagem, ou seja, sem chuva, que constitui o quê? Um fator limitante para a sua exploração. Um outro aspecto relacionado à caatinga, nós temos que considerar que vem sendo mal utilizado pelo homem, está sendo muito degradado pelo homem. Então, esse fator ele vai reduzir a disponibilidade de plantas forrageiras que servem de alimentos para os caprinos. Então, a gente tem que deve estar sempre alerta ao equilíbrio ecológico e ao aumento da oferta de forrageiras na caatinga. Existem algumas técnicas que servem para você manusear a caatinga de forma que se torne mais acessível para o fornecimento de alimentação para os caprinos. E nós temos aí a manipulação da caatinga rala, O que é a caatinga rala? É uma caatinga que se encontra com pouca vegetação ou já que está degradada, Então se faz o que? O enriquecimento com a introdução de forrageiras às condições do semiárido, ou seja, você vai plantar forrageiras que se adaptam muito bem ao semiárido, como por exemplo o que, Bárbara? A palma e alguns tipos de capins, para fornecer essa alimentação para esses animais. E nós temos também a manipulação da caatinga mais fechada, que é uma caatinga mais densa. Então, temos aí duas técnicas, que a gente vai ver logo mais na frente, que é o raleamento e o rebaixamento. Mas, Bárbara, o que é o raleamento e o que é o rebaixamento? O raleamento, ele consiste em o quê? Na retirada das plantas que os animais eles não consomem. E para que serve essa prática, Bárbara? Para facilitar o crescimento da vegetação rasteira, e facilitar também o acesso dos animais à caatinga, Então, deve-se evitar os raleamentos, os sombreamentos abaixo de 40%. E o rebaixamento, o que é o rebaixamento? É o corte de plantas forrageiras que, por serem altas, têm suas folhas fora dos alcances dos animais, Então, ocorre o que? O corte que deverá ser feito de 40 ou 50 centímetros do solo, As novas copas devem ser mantidas em torno de 1,60 m de altura, E para que serve essa técnica, Para aumentar a produção e a disponibilidade de forragem, As árvores, arbustos devem ser sempre preservados porque eles são importantes para a produção de madeira, E a produção de ferragem com queda das folhas e para a própria preservação da mata, Porque você cria ali uma camada morta. Então, apenas uma parte da árvore que deve ser rebaixada, E deve ser cortada, poupando o restante de outras ocasiões e outras finalidades. O corte deve ser feito na época da seca do ano.
Então, pessoal, lembrando aqui que o raleamento é a retirada da vegetação que o animal não consome, e o rebaixamento é você tirar de 30 a 40 centímetros da árvore, né, das copas das árvores, para aumentar a produtividade e deixar essa matéria orgânica, né, o que corta nas árvores, para servir de cobertura morta para a produção e para fortalecer o solo. Então, concluindo aqui, temos que as práticas de manejo da caatinga, elas objetivam o quê? Favorecer o equilíbrio ecológico e aumentar a oferta de alimentos para os animais. Então, para isso, nós vamos ver aqui agora uma técnica que se chama de rotação de cultura. Essa técnica a gente viu na aula anterior, mas vamos detalhar mais um pouco como é essa técnica e qual a importância dela para a produção de alimento para caprinos. E aí, quando se fala do manejo da caatinga, né, nós temos aí a divisão das pastagens, né, em forma de piquete, que possibilita a rotação dessa cultura, né, e promove um descanso do piquete e a separação de animais por categorias, ou seja, da uniformidade, né, o cultivo de vocês. Não coloca animais pequenos com animais grandes e etc. Além disso, né, nós devemos o quê? Determinar a quantidade de animais que fica por pastagem, ou seja, determinar quanto de animais se fica dentro do piquete. Então, altas lotações, ele constitui o quê? O maior perigo para o equilíbrio da vegetação e para a produção de forragem. Por quê, Bárbara? Porque quando você tem uma grande quantidade de animais dentro desse piquete, vai ocorrer o quê? O pisoteio dessas forrageiras, né? E vai prejudicar também ao solo. E sendo assim, né, deve-se cuidar para que o número de animais ela não ultrapasse a capacidade da pastagem e assim, né, de forma que não prejudique a vegetação e favoreça o aparecimento de doenças no rebanho. Então, temos que tomar muito cuidado, porque também a alta lotação ela pode provocar o aparecimento de doenças no rebanho. Para manejar os piquetes, nós devemos localizar os bebedouros, né? Devem ser sempre instalados em pontos para melhor a exploração da área e aumentar o consumo de alimento, né? Sabendo que a água deve ser sempre de boa qualidade e os bebedouros devem estar sempre limpos. Outra questão aí da alimentação mineral, né? Da mineralização da alimentação do rebanho, nós temos aí os saleiros, né? E esses saleiros são instalados em pontos estratégicos para que esses animais tenham sempre acesso. E aí, quando se separa em piquetes, para deixar uma área de distância, em descanso, nós temos que sempre fechar, né, as áreas para o descanso, né? Então, no pousio, a área deve permanecer vedada, né, o tempo suficiente para a recomposição da vegetação nativa e o aumento da oferta de forragem. Também para que não haja também uma alta degradação do solo. E quando se fala, né, da rotação de cultura, nós temos que regular a entrada e a saída dos animais à pastagem, né? É importante observar o estado da vegetação no momento da entrada ou da saída dos animais do piquete, que é uma prática que visa a não prejudicar a vegetação e, consequentemente, na produção de forrageiras. Então, pessoal, como foi dito anteriormente, né, existem duas formas da gente dar a alimentação para o rebanho de caprinos, que é tanto na forma de extensiva, né, soltos a pasto, e quanto no fornecimento de uma pastagem cultivada, né, que aí se trata de um sistema semi-intensivo ou intensivo, onde os animais estão em confinamento. Quando se fala do uso da pastagem cultivada, né, constitui a forma mais indicada
para quem quer o quê? Aumentar a produção de forragem e, por consequentemente, aumentar a produção do quê? Dos rebanhos, né? Então, a utilização das pastagens para o pastejo direto e a produção de feno, de capineiras, para a produção de silagem, né? De cactáceas e bancos de proteínas, né? É indispensável, principalmente nas épocas de dificuldades de aumentos. Ou seja, por exemplo, na época de estiagem, né, na falta de chuva, você tem um déficit nas pastagens, né, na produção de alimento em pastagens soltas, e aí você produz esses capins, né, cactos, né, as palmas, para colocar em forma de silo ou em forma de feno para servir de alimento para o rebanho. E aí, Bárbara, como é que eu faço a implantação de forrageiras e cultivadas, né? Primeiro a gente tem que escolher a área, depois tem que roçar essa área, né? Em coivare, né? E a queima das coivaras. O que é em coivares, Bárbara? É aquele resto, né? Que você tira para quando você limpa a área e você encoivar é juntar, né? E você queimar essas coivaras é você queimar esse resto aí de matéria-prima que fica, né? E depois eu tive que destocar, fazer análise do solo, corrigir o solo e adubar o solo, né? E aí você plantar de forma e com espaçamentos recomendados para cada espécie de capim ou de plantas, né, cactáceas como a palma, e depois fazer a limpeza necessárias para você fazer a implantação. Nós temos aí também, a gente deve conhecer alguns tipos de gramíneas, de leguminosas, de cactáceas que se adaptam muito bem à caatinga para ser implantada, né? Conhecendo as gramíneas que se dão muito na caatinga, né? A pastagem para pastejo direto, objetivo e com melhor hábito alimentar do rebanho e fornecer material para a produção de feno. Está aí, nós temos aí a capineira, né? A capineira é formada por capim de alta produção para ser cortada e fornecida na forma verde ou em conserva como silagem, né? Então, pelo seu grande potencial forrageiro, havendo condições de implantação, a capineira deve ser constituída por uma parte importante, né, do esquema de volumosos suplementar e garantia para o período de estiagem. E aí nós temos também o sorgo, que é bastante conhecida, né? O sorgo é a alternativa de alimentação para o rebanho e deve ser cultivado na época das chuvas, né? E conservado de forma de silagem para o período de seca. Nós temos aí as leguminosas, né, que servem como fonte de proteína, né? Então, as leguminosas forrageiras são plantas de grande utilidade na alimentação animal devido ao seu valor nutritivo, principalmente por sua riqueza em proteína, né? Assim, a produção de leguminosa é muito importante para a melhoria da qualidade da alimentação. E aí, falando de leguminosa, nós temos a leucena, né, que é produtora de forragens. Para o cultivo da leucena, deve escolher o tipo de planta mais indicada para a região, né, escolher a área de plantio, fazer uma boa preparação do solo e eficientes tratos culturais, né. Pode ser utilizada em pastejo direto, né, como fonte de proteína e para a produção de feno, silagem, ou deve ser fornecida verde no coxo. Aí outro tipo de leguminosa que é bastante conhecida na região do Nordeste e na região da Caatinga, que é a algaroba, né? Que ela produz a vagem de grande valor nutritivo e produz a madeira também e se adapta muito bem à Caatinga, né? Porque o seu pico de produção de vagens é no alto do período da seca. Então, por isso que ela é uma fonte também de alimentação animal e tem essa vantagem que seu pico de produção aí
no período seco, onde não há incidência de chuva. Temos aí outros tipos de leguminosas, que é o cunhã, a gliricídia, o feijão guandu, o ciratro, né? O cunhã é usado em consórcio, né? Que é em pastejo e em corte. O feijão guandu é usado em cortes, principalmente para a produção de feno. A gliricídia é uso de uma forma verde ou em feno. E ciratro, né? É uso em consórcio com capim. Outra alternativa bastante utilizada aqui no nosso Nordeste, né? Nossa caatinga, é a palma forrageira, né? E tem sua alta produção e resistência à seca e contém 90% de umidade. A palma contribui para o suplemento de água dos animais na estiagem, né? E serve como suplemento alimentar. E deve ser fornecida juntamente com fenos, palhas e outros alimentos de baixa umidade para levar o teor da matéria seca na dieta. Então, sabe-se que a palma ela não deve ser fornecida sozinha, deve ser fornecida junto com outros tipos de alimentos, outros tipos de volumosos para suprir as necessidades nutricionais mais adequadas para o rebanho de caprinos. Nós temos aí 3 tipos de palmas que da nossa caatinga. Temos também a palma miúda, que não está aqui também, mas aí tem a foto da palma gigante, da palma doce e da palma orelha de onça. Nós temos aí, né, outros tipos de forrageiras que são utilizados na alimentação de caprinos, que é a melancia de cavalo. Então, a melancia de cavalo tem um uso semelhante com a palma, né, porque contém um alto teor de água na sua composição, né, ou seja, um alto teor de umidade. E temos aí a maniçoba. Mas, Bárbara, a maniçoba não faz mal para o animal, né, já que tem aquele líquido que faz mal para o animal, né? Então, deve ser utilizada como feno e é um feno de excelente qualidade. E aí vem surpreendendo aí o uso da maniçoba. E aí, falando daquele líquido, aquele líquido se constitui de ácido cianídrico, né? Que é volátil. E quando se passa, né, na máquina forrageira e é picotado, ele tende a volatilizar, ou seja, evaporar, deixando o alimento de excelente qualidade, né, tanto em fibra quanto no nível proteico, né, uma alta fonte de proteína aí para o animal, chegando a se assemelhar com a proteína da torta de algodão. E nós temos aí como alternativa para a alimentação do rebanho de caprinos o uso de restos de cultivos. Então, quais são os cultivos que eu devo utilizar, né? Temos aí o resto de cultivo de milho, o de feijão, o da mandioca e de outros, né? Outros cultivos que podem ser fornecidos para a alimentação do rebanho. Então, pessoal, nós vimos aí a forma de tanto dar na alimentação do rebanho em pastagem, quanto no fornecimento da alimentação. Vimos alguns tipos de capins, né, de cactáceas, como as palmas, outros tipos de alimentos que devem ser fornecidos para a alimentação de caprinos. E está aí também as referências, caso queira dar uma lida, que é na coleção Senar, né, a alimentação de caprinos e a alimentação com volumosos, do Senar de 2009. E a vocês, o meu muito obrigada e até a próxima aula. Espero que estejam gostado e aprendido alguma coisa. Até mais, pessoal! A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.